Namastê, pessoal, namastê, um bom dia a todos. Eu sou o Orc e começo o dia gravando esse vídeo para vocês, um vídeo muito especial. Não era esse o tema que eu pretendia gravar hoje, então devo gravar dois vídeos hoje. Eu tenho que fazer para vocês um relato de sono, tá? É até para pedir a ajuda de alguém que conhece a cultura hinduísta, que me ajude a interpretar esse sonho que eu tive. Que foi para mim um sonho muito especial, um sonho inédito, porque eu não me aprofundo na cultura hinduísta. Eu admiro muito, tenho Ganesha, um altar para Ganesha, mas a cultura hinduísta não é uma cultura que eu pratique profundamente. Então não tenho o conhecimento necessário para a interpretação. Essas fumacinhas, eu não sei se vocês estão vendo, é dos incensos que eu acendi, tá? Vamos lá, pessoal. Relato de sonho. Primeiramente, eu tenho que lembrar da necessidade da caridade. Aqui está a chave Pix do Frei Jorge com e o endereço do convite para doações físicas estará na descrição. Eles atendem pessoas necessitadas, doentes, abandonados, etc. Bom, o sonho começou. Eu estava andando em um grande corredor, muito extenso, em direção a um local que eu tinha recebido um convite de um casamento. Eu passava por muitas pessoas nesse corredor. Pessoas diferentes, extremamente altas. Pessoas com 3, 4, 5 metros de altura. Muitas pessoas vestidas com roupas indianas, outras com roupas islâmicas, em especial muitas mulheres de hijab. Quando eu cheguei no local do casamento, tinha uma moça sentada lá dentro, uma indiana. Ela estava vestida com roupas amarelas e alaranjadas. A roupa alaranjada por baixo, eu lembro detalhes. A roupa alaranjada por baixo e aqueles tecidos que elas passam por cima amarelo. O cabelo dela estava preto, mas um cabelo muito lisinho, muito preto. Ela tinha aquele sinalzinho vermelho no meio da testa. E ela me falou que eu tinha sido convocado para aquele local para me casar com ela. Eu seria o noivo dela. E o meu número, segundo ela, o meu número era 355. Eu falei com ela: olha, moça, você está enganada. Eu não posso me casar contigo. Primeiro, porque eu já sou casado. E segundo, porque o meu número não é 355, o meu número é 555. 555. Ela: não, mas eu não quero me casar com aquele velho, eu quero me casar com você. Eu falei: olha, definitivamente eu não posso me casar contigo, porque além da confusão desses números, eu já sou casado, eu não posso me casar contigo. E daí mudou a imagem, mudou a cena. Na nova cena, eu estava em uma grande construção, parecia um templo, um palácio, só que ele estava abandonado. Não sei aonde que fica, pelo transcorrer me levou a acreditar que fosse na própria Índia. Muito mato em volta, muita floresta em volta, e eu vivia nesse local. Na margem direita dele, tinha uma pequena salinha que estava com a parede demolida. E eu vivia nessa salinha com a parede demolida. Eu vivia ali, tinha uma fogueira acesa, eu coloquei palha sobre o chão e um tecido branco no qual eu me deitava. Eu tinha a aparência um pouco diferente da minha aparência de hoje. Eu era velho, bastante idoso. Eu tinha a barba longa, bem longa, branca, tá? Ela tinha algumas manchas ainda de grisalho, mas a maioria dela branca. A maioria da minha barba
tinha flores saindo dela, tinha pequenas trepadeiras que entrelaçavam os fios com as folhas verdes, tinha pequenos insetos, pequenas aranhazinhas que entravam e saíam dos pelos, e isso não me incomodava de forma nenhuma. O detalhe é que eu não tinha nenhuma tatuagem, até meus olhos eram normais. As roupas que eu vestia era uma túnica longa marrom, só que aí é uma coisa muito difícil de entender. Parecia que ela era feita de cascas de árvores, mas essas cascas de árvores eram molinhas como se fosse tecido, como se fosse pano. E ela cobria o meu corpo todo e eu tinha na cintura uma corda de cipó amarrada como essas cordas que eu uso. E existiam muitos gatos. Muitos gatos. Era assim, por baixo uns 200 gatos. E tinha sempre um gatinho que estava comigo aonde quer que eu fosse. Exatamente igual a gatinha que me acompanha aqui na minha casa, que é a minha gatinha que é mais chegadinha comigo, totalmente pretinha, dos olhos verdes. Uma voz falava comigo o tempo todo e eu não conseguia ver quem falava, eu só ouvia a voz. E essa voz me falou uma vez: esse é o templo dedicado aos gatos. Certo momento eu saí, fui até a floresta e voltei. Quando eu voltei, eu estava com um cervo, com um veado morto nas costas, que eu tinha caçado e tinha matado. E quando eu cheguei, coloquei esse cervo perto do fogo, que eu ia começar a tirar a pele para isolar a carne. Essa voz falou comigo: mas você não é vegetariano? Eu falei: sou vegetariano, mas esses animais que estão à minha volta dependem de mim. E é isso que eles comem. E ser vegetariano é uma escolha minha, não deles. O compromisso é meu e eu preciso cuidar deles. Então a carne desse animal será o alimento deles por bastante tempo. Aí a voz falou comigo: e você também tem outra função. Este templo, que foi um palácio, ele agora é responsabilidade sua. Você deve restaurá-lo, cuidar dele e preparar para a nova rainha e o novo rei que chegarão. Esse templo, ele estava ativo, ele estava vivo. Na época do rei Anju, ele e Krishna estiveram aqui, supervisionaram este palácio, e com o fim do reinado do rei Anju, quando ele retornou a Brahma, esse palácio foi abandonado. Também por influência dos europeus. Sabemos que a Índia sofreu uma colonização extremamente danosa da Inglaterra. E eu comecei a percorri vários corredores, várias salas, muito destruído, tudo muito acabado, muitas inscrições na parede de deuses e tudo, até que eu cheguei na sala do trono. Na sala do trono, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o trono da rainha. Era um trono completamente de ouro, e ele reluzia assim, uma luz que parecia que tinha luz própria. Nesse momento que eu estava terminando de limpar esse trono, chegaram 3 pessoas. 3 pessoas. Uma mulher e 2 homens. Essa mulher era aquela moça do início do sonho, aquela indiana, que entrou rápido pela sala. Ela dessa vez estava vestida com um vestido dourado, uma túnica dourada até os pés, que arrastava o chão, e que era feita assim parecendo de puro ouro, mas o tecido muito levinho, igual uma seda. E usava uma tiara. O cabelo dela estava solto, um cabelo tão preto e tão liso que parecia a própria noite agarrada na cabeça dela, e dava para ver até pequenos brilhos em volta, no meio dos cabelos dela, que parecia a estrela. O cabelo dela parecia o céu noturno estrelado.
E eu a cumprimentei, eu fiz uma pequena reverência e falei: minha senhora, o seu trono está pronto. Aí ela foi, se sentou no trono. Aí eu falei: agora eu vou preparar o trono do seu rei. Ela falou: mas eu quero você como meu rei. Eu falei: minha senhora, eu sou o seu servo, não o seu rei. E me ajoelhei na frente dela. E nesse momento os dois homens entraram. Um era o pai dela, um homem altíssimo, 3, 4 metros de altura, vestindo uma armadura toda dourada, sem capacete. Ele tinha um bigode enrolado, gigantesco. Parecia até um chifre, mas era um bigode preto. Cabelo preto, bem cortadinho. E o outro homem que estava com ele, um homem muito branco, muito branco, com os cabelos brancos. A pele dele era tão branca que era até rosada. As orelhas dele eram pontudas, tipo as minhas orelhas. Eram pontudas, mas a pontinha bem para cima. Ele tinha os olhos puxadinhos, a boca fininha. Ele vestia uma roupa toda branca e tinha aquele pontinho vermelho aqui no meio da testa. E o homem alto falou para mim: essa é minha filha, e ela reinará neste templo e neste palácio. A sua função aqui vai ser cuidar deste templo, deste palácio. E mais, nesse momento que ele falou e mais, ele olhou para mim, e eu peguei, mesmo ajoelhado, sentei sobre os joelhos, e ele começou a falar. E a voz dele sumiu. Eu vi a boca dele se mexendo, não conseguia ler os lábios dele, e ele falou muito, e não chegou para mim nenhuma palavra. E quando ele terminou de falar, eu acordei. Então, pessoal, um sonho muito inusitado, muito diferente para mim, que mistura a cultura hindu, que eu não tenho conhecimento apropriado. Se alguém tiver o conhecimento, conseguir entender esse sonho, por favor, me ajudem a interpretá-lo. Vou ficar extremamente grato. E esse é o primeiro vídeo de hoje, esse sonho incrível e maravilhoso. E desejo muito saber quem é essa mulher. Se ela é uma deusa, se ela é uma rainha que já viveu, e por que esse contato dela e esse desejo dela tão forte pela minha pessoa. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia. Namastê.